Queridos, gente amiga, gente preciosa, companheiros e companheiras, eu quero chamar sua atenção para juntos darmos as mãos para uma coisa muito importante, para pararmos, para raciocinar um pouco sobre um pensamento que eu vou passar para vocês aqui em mais esta programação. Isto tem me deixado um pouco preocupado comigo mesmo, viu? São Mateus capítulo 16, do verso 13 até o verso 19, e depois prossegue. Jesus interrogou aquele povo que lhe acompanhavam sobre o que eles pensavam acerca dele, qual era a definição que eles tinham sobre ele. E aí vemos, cada um deu um palpite, por fim ele voltou para os 12 discípulos que estavam mais próximos dele, interrogou. Pedro tomou a palavra em nome dos 12 e falou a coisa correta. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Tudo bem, maravilha. Jesus o elogiou, não é? E chegou a dizer, olha, isto é uma pedra, é como uma pedra, quer dizer, é uma coisa forte. Pedra é uma rocha, é um lugar forte, seguro, para edificar qualquer construção. Ele disse, eu vou edificar minha igreja sobre essa pedra aí que você pegou, viu, Pedro? Que é a revelação correta de quem eu sou. Ele queria dizer, Pedro, você descobriu a pedra, sabe? A rocha, ou seja, o terreno firme de quem eu sou. E minha igreja será construída sobre isto. Terreno firme, rocha, lugar sólido, não areia movediça, que hoje está de pé, amanhã cai. Minha igreja não pode ser vulnerável. Ela tem que ser edificada sobre terreno firme, pedra, rocha. Então eu vou edificar é por aí, viu, Pedro? Viu? Bem-aventurado é você que descobriu essa rocha, viu? Que é a revelação correta de quem eu sou. Porém, queridos companheiros e companheiras, o que me deixa preocupado é que tudo bem conhecer a letra de quem é Deus e ter a revelação de quem é Deus, como Pedro teve, é importante, é necessário, é a rocha, é o lugar sólido, onde Deus edifica a sua igreja, é no centro da palavra, é na revelação correta. Porém, mesmo assim, a gente não pode descansar só nisto, viu? Só nisto. É possível receber a luz pela companhia de alguém. Ao andar na companhia de Jesus, Pedro, os discípulos, receberam a luz que Jesus, o homem Jesus, produzira. E com aquela luz ele entendeu muita coisa, inclusive quem era Jesus. Andando com Jesus, comendo com Jesus, pescando com Jesus. Ele recebeu o clarão que Jesus brilhava junto com eles, espiritualmente falando, e pôde entender muita coisa, mas não tudo. Em outras palavras, eu quero dizer para você que isso, ao ler a Bíblia, a gente deve nos preocupar, que você vivendo sobre a luz do outro, você vai ter um clarão, mas quando você tiver a luz própria em você, a lucidez é muito maior. Luz própria dentro de sua alma. Até aqui Pedro estava andando com Jesus.
Mas após a morte de Jesus, a ressurreição e a descida do Espírito que estava em Jesus, em Pedro, aí ele pôde ver melhor. Ali não era andar mais com o homem Jesus. Agora, após Atos capítulo 2, era Jesus vivendo dentro de Pedro. Ou seja, o Espírito do Pai, que morava no Filho, Jesus, agora estava morando na igreja, nos apóstolos, nos discípulos. E aí a coisa ficou diferente. Ficou diferente. Veja aqui, queridos, Pedro, em um capítulo que está em apreço, São Mateus 16, quando Jesus começa a falar para eles que morte ele deveria morrer, Pedro deixou o sentimento sair para fora, o sentimento humano, e dizer: Senhor, tem compaixão de ti, de modo nenhum te acontecerá isso. O Senhor não vai morrer assim, não. Nós não vamos deixar, não. O próprio Pedro, quando chegou aqueles soldados romanos para prender Jesus, Pedro já puxou da espada e cortou a orelha do Malco, né? O criado do sumo sacerdote, querendo proteger Jesus da morte. É o humano protegendo o humano. Dentro do campo humano, pelo amor fíleo, você protege o humano de perigos. Quando, nesse caso aqui, ele não poderia impedir com que aquele acontecimento ocorresse sobre Jesus, porque ai de nós se Jesus não fosse ao Calvário, estaríamos todos perdidos. E Jesus virou para Pedro, aqui em São Mateus 16, agora no verso 23, está escrito: e ele, Jesus, porém voltando-se para Pedro, disse: para trás de mim, Satanás, porque não compreendes as coisas que são de Deus, mas só as que são dos homens. Veja, mesma reunião do verso 19, que Jesus disse que Pedro era um iluminado, entendia, e sobre aquela revelação que ele teve, ele edificaria a sua igreja e tal. Agora, no verso 23 do mesmo capítulo 16, Jesus já vira para Pedro e diz que ele só compreendia as coisas naturais. Por quê? Faltava para Pedro um complemento lá de Atos capítulo 2, que era o mesmo Espírito Santo que estava ali em Jesus vir e morar nele. Então, já podemos concluir este pensamento nesse ponto. Há possibilidade de você andar com Jesus, assistir às reuniões de Jesus, ter visão boa sobre Jesus, sobre a verdade, e negar a verdade. Está entendendo que eu quero vos chamar a atenção? É um item que devemos nos preocupar com ele. Viu, queridos? A Bíblia não é um livro para a gente ler como um gibi, uma história de carunchinha. É um livro para a gente ler e buscar entender o que está por detrás de cada história, de cada acontecimento. Tem muito a ver conosco hoje. Isso me chamou muita atenção de Pedro. Acaba de ser um homem condecorado, elogiado por Jesus. E agora no verso 23, Jesus vira para ele e disse: não compreendes as coisas que são de Deus, mas só as que são dos homens. Porque viu que Pedro lhe faltava ainda muita coisa. Ele tinha um pouco. Revelação, sabia que Jesus era Deus, tudo bem, glória a Deus, aleluia. Mas lhe faltava ainda complementos do céu em Pedro, para ele ter a mesma visão que Jesus tinha acerca da vida eterna, do plano de redenção, sabe? Do plano de Deus sobre a redenção dos humanos aqui na terra.
Então eu quero concluir dizendo para você, para mim, para você e para todos nós, nunca teremos a verdadeira visão do plano da redenção programado por Deus para conosco, seres humanos, desde a queda lá de Gênesis 3, do primeiro casal de seres humanos, Adão e Eva. Nós nunca entenderemos o plano verdadeiro da redenção, como Pedro aqui não entendeu, enquanto não passarmos por Atos capítulo 2, ou seja, aquela experiência da encarnação do Espírito de Deus em nós, ou seja, Deus mesmo morando em nós em forma de Espírito Santo. Isso não é dom carismático. Paulo fala em Coríntios 13 que nós podemos ter dom de língua, de profecia, até de transportar montes através da nossa oração e ainda sermos reprovados. Leia Coríntios 13. Viu? Ter Deus é muito mais do que ter um dom carismático, amados. Tudo bem, ter dons é maravilhoso, são presentes, não vamos dispensar não. Mas não prenda-te nisto só, isto é muito pobre, te deixa vazio. Pedro não podia parar só em ser um revelado sobre quem era Jesus. Porque se ele parasse só aqui, ele foi digno de reprovação no verso 23. Ele precisava de algo a mais. Eu preciso de entrar mais. Está escrito lá, eu creio que é Miqueias, capítulo 6, verso 2. Conheçamos e prossigamos em conhecer a Deus. Esse conhecer não é letra somente, é conhecer. A palavra conhecer é entrar. Quando o homem conhece a mulher, ele entrou a ela, sabe? Quando Deus conhece o homem conhece a Deus, é entrar dentro dele, em espírito e em verdade.